Olá, você vai assistir a um conteúdo do SBT Esporte Mais. Mas antes, não esquece, hein? Se inscreve no canal da TV Tati SBT e curte aí o vídeo. Quero sempre ver você por aqui. Até já! Boa tarde, está começando o SBT Esporte Mais aqui na tela da TV Tati SBT. Quinta-feira chegou e ontem teve o maior clássico do mundo, eu diria. Taubaté e São José, já a gente vai ver como é que foi esse empate em 0-0 lá no Joaquinzão. E hoje também é dia de Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E você participa através do 12 99752 4005 ou através do meu Instagram, @LucasTavaresOficial. Cecel, empatezinho ontem lá no seu Taubaté, gostou? Falou que não gostou? Como é que é? Que isso, rapaz? Bom, vamos fazer o seguinte, ontem, pode vir aqui, ó, ontem no Clássico do Vale, Taubaté e São José não saíram do 0-0. Então vamos ver como foi o jogo na reportagem do meu querido amigo e grande zagueiro, Pedro Coralho. Clássico com cara de clássico. Torcida nas arquibancadas para empurrar Taubaté e São José. E entre as 5.000 pessoas que estavam no Joaquinzão, cada uma delas arriscava um placar diferente. Confio que o Taubaté vai levar em um 2-1 aí, bem judiado, mas a gente vai sair com a vitória no final. Vai ser sofrido, mas vamos ganhar sim, com certeza. São José está numa fase muito boa, jogou fora. 2-1 São José? Vou dizer 1-1. Não vou me comprometer, não. Com a bola rolando, o time da casa fez valer o apoio da torcida e começou pressionando. Aos 15 minutos, Yamada, aproveitando uma bola de longe, arriscou e por muito pouco não abriu o placar para o Taubaté. O São José criava pouco e teve a melhor oportunidade no primeiro tempo neste lance, com o Jackson. Mas o goleiro Leandro fechou bem na saída de gol. E aí, a chuva apareceu e os erros começaram a acontecer. E numa bobeira da zaga da Águia, quase que Bambam abriu o placar para o Burrão. Nos minutos finais, a Águia tentou com o Serafim, mas não deu certo. No segundo tempo, o Burrão veio com tudo para cima. E mais uma vez, Yamada, após uma bela jogada pela ponta direita, entrou na área e bateu bem. Mas Ariel estava lá para fazer a defesa. Aos 24 minutos, bola cruzada na área. Bambam cabeceia bem, tirando do goleiro, e a zaga tira em cima da linha. Mas pode parar tudo. O centroavante do Burrão estava impedido. Para a sorte do São José, que no lance seguinte teve a chance de abrir o placar com Rafael Tanque, mas a cabeçada não foi como ele queria. Fizemos um grande jogo, merecemos melhor sorte, no meu entendimento de ver o futebol. Equipe pressionando, intensa, ganhando segunda bola, propositiva o jogo todo. Lógico, passou alguma situação de transição, principalmente com o Serafim ali, mas a equipe entrou concentrada, entrou intensa e fez um grande jogo. Infelizmente não conseguimos nossa vitória, mas nos dá uma tranquilidade no sentido de saber que nós voltamos para o caminho certo. O placar é importante para a gente. Realmente a gente tecnicamente não fez um grande jogo, mas a gente lutou bastante, né, dentro de campo. Mais um jogo sem levar o gol, né? 7º jogo, se eu não me engano, sem levar gol. Então a gente teve coisas boas. Lógico que a gente sabe que tecnicamente não foi, mas não faltou garra, não faltou entrega lá dentro. Por isso que a gente sai com um bom resultado aqui. E após 9 anos, o Clássico do Vale acabou empatado em 0-0. Com o resultado, o São José segue na liderança da Série A2 com 24 pontos somados. E já o Taubaté continua fora do G8, agora na 9ª posição. As duas equipes, na próxima rodada, jogam fora de casa. O Taubaté vai até a Rua Javari enfrentar o Juventus da Moca. E o São José vai até o Gilbertão, na distante Lins, enfrentar o Linense. Isso aí, Pedro Coralha, muito obrigado por todas as informações. É o seguinte, quinta-feira, e hoje eu tenho a ilustre presença
do aniversariante da semana, né? Paulo Campos. Pô, Fios, deixa eu te dar um abraço agora pessoalmente. Obrigado, meu irmão. Você merece, você é o cara. A gente aprende tanto com o Paulo Campos aqui no estúdio Meu toda Deus, semana que é que impressionante. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado a todos desse programa maravilhoso do SBT Esporte Mais. Telespectadores que mandam mensagens. Isso é um sonho para nós que gostamos e amamos o futebol. Você sabe que tem Muito um monte obrigado. de time que manda mensagem também que queria que você fosse treinador dos times aqui. Tanto da região. O Paulo Campos é concorrido, rapaz. Também, treinador dos Galácticos. Mas peraí, não é assim. As propostas surgem. Depende de muitas situações. E uma delas é o SBT Esporte Mais. É uma honra ter você aqui com a gente. Paulo, e o clássico ontem? Ficou no 0x0, hein? Amigo, é clássico, regional. São José e Taubaté se respeitaram. O Taubaté vem numa tentativa de quê? De voltar Sim. aos 8 primeiros colocados. E o São José não queria perder. Respeitou o Taubaté também. Então, o 0x0 eu acho que foi uma partida que, por exemplo, não houve gols, mas houve vibração. A torcida, bem disputado o se jogo. você for ver a torcida, o incentivo do torcedor, isso não tem preço. Sim. Foi maravilhoso, parabéns aos dois clubes e eu tenho certeza que a região é que ganha com isso. Ô, Paulo, e você sabe que... Dá uma salva de palmas, o que ele fala, a gente aprende. Isso aí, Lucão, obrigado. O Pelé do áudio está ali. Ô, Paulo, você sabe que hoje não temos a presença da nossa querida Marina e do Arthur, mas tá tudo bem com eles, tá tudo certo. Semana que vem tá todo mundo de volta. A gente fica com saudade, Claro, né? obviamente que a gente Fazem sente falta, né? Fazem falta. Mas você sabe quem hoje especialmente vai participar um pouquinho desse bate-papo com a gente? Quem? Pedro Coralha, Ah, que meu esteve lá. Deus. Peraí, rapaz. Olha lá. Cadê? Olha lá onde o Pedro tá. Olá! Pedrão, você tava lá, você tá no cinema agora, então a gente pode falar que o jogo de ontem foi praticamente um filme. Eu quero saber só o gênero desse filme que você falaria. Fala, Lucas, um abraço a você, professor Paulo Campos, sempre um prazer falar contigo. Pedro, a Exatamente, recíproca é né? verdadeira. Olha, o clássico tem todos os enredos de um cinema, né? Agora, se foi um filme de comédia, um filme de terror, aí acho que as duas torcidas, cada um vai ter uma impressão um pouquinho diferente, mas como vocês bem disseram, Taubaté e São José fizeram um grande jogo ontem, muito disputado, 0x0, mas um segue na liderança, o outro agora tentando retomar uma boa fase, mas o que valeu, eu acho, na minha opinião, foi a festa das duas torcidas lá em paz. Eu acho que isso foi o grande destaque do jogo de ontem, viu? Ô Pedro, você não sentiu os times muito nervosos, muitos erros de passe ali, bobo? É clássico, né? Acho que isso ia acontecer mesmo. E na sua opinião, esse 0x0 ficou melhor pra quem no final? Olha, Lucas, eu realmente achei os times, os dois... Vamos lá, deu um probleminha ali, vamos ver se a gente consegue voltar com ele. E aí eu já até estendo pro Paulo isso, sobre esse nervosismo que eu senti no jogo. Muitos erros, Paulo, mas eu não sei se é por conta do clássico, por conta do torcedor ter feito toda aquela festa, por ter tido aquela tensão antes do jogo, o jogador acaba sentindo dos dois clubes. Lucas, é muito normal, um clássico, independente da posição de cada equipe na tabela, é muito normal a disputa, a luta. O São José não queria perder. O São José precisava de um ponto importante. Se ganhasse, ótimo. Mas o Taubaté tinha luta, tinha garra, tinha vontade de mostrar para o torcedor que está vivo. Então, jogar contra o seu rival, entre aspas, né, da região, era importante. E o 0x0 foi muito interessante para as duas equipes, porque elas se nivelaram. Por conta, acho que do jogo em si, né, o 0x0 acaba saindo não um resultado ruim, nem para Taubaté, mesmo jogando em casa, mas enfrentou o líder do campeonato. Enfrentou o líder. Não era um jogo E um fácil. clássico. E aí eu vou falar mais, o Taubaté, se a gente pegar o jogo inteiro, em 100% do jogo, 80% o Taubaté jogou melhor que o São José. Teve melhor. Teve mais volume de jogo, teve mais volume. teve ali... Os dois times não tiveram grandes oportunidades, mas no final o Taubaté teve mais oportunidades que o São José. É verdade. Mas nada assim, né? Para alterar o placar, de jogo, aquela de chance vitória, absurda. O Ariel fez uma grande defesa ali. Isso. E aí, o que eu tava falando era justamente isso. O São José, em alguns momentos, apostou muito no contra-ataque, só que muitos desses contra-ataques acabaram sendo interrompidos na metade por erros de passe. Perfeito. Não sei se depois da chuva também piorou muito a condição do gramado. Exatamente. E aí o jogo não fluiu tanto, mas o Taubaté veio para cima. O São José teve uma chance que o goleiro Leandro Taubaté depois ele saiu abafando muito bem. Mas aí eu acho que esse 0x0 mantém
o São José na liderança. A gente tem a tabela enquanto eu falo para ilustrar. Perfeito. E o Taubaté não fica distante da zona de classificação, muito pelo contrário, porque está tudo muito embolado. Olha aí a tabela. Você vê o Taubaté ali em nono com 13 pontos. Para entrar na zona de classificação são 14. Só que com 16 também está o quarto. Então, ou seja, uma vitória pode alterar todo esse cenário. Exatamente, exatamente. E é uma competição dificílima. Isso é Série A2. É um campeonato dificílimo no Brasil. Um pezinho para a elite do... Oh, meu Deus, quem não quer ir para a elite do Paulistão? Então, é uma competição difícil. Cada jogo será uma decisão. E aí o Paulo estava também falando do jogo, a gente sabe do São José, que tem grandes destaques. E um atleta que me chamou muita atenção foi um atleta do Taubaté, o Yamada, que ontem jogou muita bola. Muita bola. Rapaz, ontem ele fez um domínio numa virada de jogo, Paulo, que só ele e você que eu vi fazer. Que é aquela virada que a bola vai alto, ela dorme. Ela dorme. Esse você sabe fazer bem, né? Ela dorme, ou então a gente dá um tiro na bola, para aí. Exatamente. Ele jogou muita bola. Então, assim, eu acho que realmente esse placar de 0-0, se fosse justiça, se existisse isso no futebol, talvez 1-0 pro Taubaté seria um placar até aceitável. Mas fato é que o São José fez a lição de casa também, né? Importante, não perdeu. Levou um ponto no jogo fora contra um rival, vamos dizer assim. Sim, lógico. É um grande clássico. rivalidade. Então levou um O maior ponto. clássico do mundo, Paulo Campos. Meu Deus do céu. Quem que é Meu Deus Barcelona do e Real Madrid que você Nada, estava nada. lá? É Taubaté e São José. Deixa eu falar, sabe quem voltou? Cadê o Pedro que voltou? O Pedro tá lá no cinema, lá curtindo. Só falta ele aparecer com uma pipoquinha agora também, que eu ia gostar desse cenário. Pipoquinha Pedro, agora não. voltando com... Só faltava. Pedro, voltando com você, eu tinha te perguntado se o 0-0, você achou que ficou justo, ou se o 0-0 foi melhor para o São José no final, ou não? Foi um placar justo? Olha, eu acho que o 0-0 foi melhor para o São José. Até pelas chances criadas, né, como a gente viu na matéria. O Taubaté teve chances mais claras de abrir o placar, de até sair com a vitória. Acho que se fosse 2-0 para o Taubaté, seria um resultado até mesmo justo pelo que a equipe criou. Não é que criou muito assim também, mas criou as melhores condições. O São José teve uma bola clara de gol com o Jackson, que o Leandro foi muito bem, meu parceiro, o goleirão Leandro do Taubaté, salvou ali. Então, assim, se fosse um placar justo, acho que 1-0 Taubaté seria para a vitória de ontem. Para o São José, esse empate foi muito importante, porque conseguiu não perder o clássico, manteve a liderança, já que o São Bento, vice colocado, empatou em um jogaço, 5-5 contra a Portuguesa Santista ontem, e também não somou pontos, né? Não somou 3 pontos, empatou e manteve a invencibilidade no campeonato. Então, para o São José foi excelente. Já para o Taubaté, também foi importante o jogo por conta de quê? Empatou, quebrou a sequência de 3 derrotas seguidas, claro que queria vencer, não venceu, mas conseguiu somar um ponto e principalmente teve renda, né? Foi anunciado ali cerca de 5 mil torcedores no estádio. Visivelmente, eu, o Thales, nosso repórter cinematográfico, outras pessoas que estavam lá também achávamos que tinha mais que 5 mil. Eu acho que realmente tinha mais que 5 mil pessoas no Joaquinzão. E ajudou muito com a renda. Mais de 135 mil reais pro Taubaté, foi pro cofre do Taubaté, e era esperado que os acertos salariais acontecessem hoje, nessa quinta-feira, né? Salários atrasados desde janeiro, fevereiro, então com essa renda grandiosa desse jogo, ingressos aí colocados a 50, 25 reais, 60 reais, o Taubaté conseguiu levantar esse dinheiro, e a promessa é que hoje esses acertos fossem colocados em dia. Então, o empate ficou justo, digamos que para um clássico, sempre um clássico dificilmente tem muitos gols, né? Os últimos 2 clássicos foram 2 empates em 0-0, em 1-1, e agora mais um em 0-0. Então, assim, 0-0 no placar, mas para os 2 times acho que está de bom tamanho esse empate entre Morro da Central e Água do Vale, Lucão. Pedrão, obrigado. Aliás, antes de encerrar com você, eu queria... Você que estava lá acompanhando de perto, muito difícil jogar na chuva, né? O gramado fica pesado, mas eu queria destacar aqui a partida do Yamada. Como ele tá jogando bola lá no Taubaté, hein? Verdade. Rapaz, o Yamada tá jogando muita bola. O Yamada é o principal jogador do Taubaté nessa Série A2. Claro, tem a importância do Leandro, que vem salvando o Taubaté inúmeras vezes em muitos jogos, mas o Yamada, com certeza, se não fosse ele na equipe do Taubaté hoje, muitos dos pontos que o Taubaté tem no campeonato, hoje são 13 pontos, se não me engano, teriam ficado para trás. A condição do Taubaté no campeonato seria totalmente diferente sem a presença do camisa 10 do Taubaté, o Yamada, que a torcida do Burrão ama pela atuação dele, mostrando muita garra, muita qualidade e, claro, faro de gol. Ontem não fez o gol por detalhe, mas nos últimos jogos vem sempre balançando a rede aí. O Yamada vem sendo a esperança
de gols do Taubaté. Paulo, quer falar com o Pedro? Você que está aqui? É uma alegria muito grande estar vendo o meu querido Pedro aqui participando conosco ao vivo, live, diretamente de Taubaté. Não, ele Taubaté não, ele tá aqui em São José no cinema. Que isso? É lá, ele tá, e é um cinema bem confortável, tá bem confortável, o Pedro tá ajustado ali. Mas que é isso? Nós estamos aqui no estúdio trabalhando ao vivo ao lado de grandes produtores e você sentado no cinema. Rapaz, o Pedro é diferenciado demais. Diferenciado. Ele foi lá acompanhar o jogo, realmente pegou chuva. Eu acho que ele merecia minimamente agora uma pipoquinha mesmo. Aliás, aí no cinema que Sem ele manteiga. tem uma gastronomia Sem manteiga. diferenciada. Nossa. Mas muito legal, sabe que ele joga muita bola também, né? Lucas, Quero ver na Pedrão. terça-feira. Pode falar, ô Pedro. Quero te mandar um abraço especial que ontem, assim que acabou o jogo, o seu Zé do Secap, pipoqueiro, seu fã, veio nos procurar e ontem nos deu uma pipoca super especial. Ah lá. Uma pipoca que vem ali com queijinho, com bacon. Então hoje eu tô no cinema, mas a pipoca já foi antecipada para ontem. Então Ô, seu Zé, que rolou beleza. pipoca, queijinho e bacon ontem e hoje no cinema aqui pra Caraca, fechar. queijinho e bacon, seu Zé do Secap. Olha, nos aguarde que vamos visitar você. Com certeza, vamos com o Pedro, com o Paulo Campos. Paulo, não sei se você queria pipoca sem manteiga, você vai comer com a gente pipoca com Quero bacon. pipoca tá não, eu quero o bacon e o queijinho. Ô, Pedro, você já imaginou agora que isso pode ter sido uma prévia de um confronto que pode acontecer na fase final do Paulistão? Olha, realmente o que o campeonato vai nos mostrar, realmente a gente vai saber na última rodada dessa primeira fase. O Taubaté está brigando. Se o Taubaté permanecer nessa briga aí pela oitava, pela sétima vaga, eu acho que o São José não vai terminar a primeira fase invicto, vai perder alguns jogos. Então, existe a possibilidade, se o Taubaté se classificar, se o São José ficar entre os 4 primeiros, enfim, o São José já está classificado para a segunda fase, de ter esse confronto numa possível fase de mata-mata antes da final. O que seria incrível. Mas eu acho que para a gente, né, na imprensa e para o Vale, eu acho que seria muito mais marcante se fosse uma final. Até porque teríamos 2 equipes do Vale na primeira divisão, o que seria espetacular para a gente cobrir o São José e o Taubaté na primeira divisão. Agora, se eles se encontrarem numa possível quartas de final, ou então, aonde o bicho pega, em uma semifinal valendo acesso, aí com certeza teríamos uma reedição de 1979, quando o Taubaté foi campeão em cima do São José, subiu para a primeira divisão, teríamos um jogo desse mesmo porte, desse mesmo gabarito entre as duas forças do Vale do Paraíba. Seria espetacular. Para mim, se fosse o título, seria mais legal, porque vale o troféu e as duas equipes sairiam felizes, independente da situação. Mas se valer acesso, rapaz, aí sai de baixo, porque o Vale ia ficar pequeno para os 2 times. Olha só, deixa eu te falar, sabe que comentarista a gente teve no estúdio. Agora, comentarista no estúdio e no cinema, eu duvido que um programa de esporte já teve. Nenhum. É líder. Esse aqui é líder de audiência. Pedrão, muito obrigado pela sua participação. Você é sensacional, você sabe tudo de esporte regional, manja demais do esporte, joga muita bola. E aí, eu tô imaginando esse confronto. Realmente seria muito legal ter os 2 times na final, já classificado, Paulo. Mas tudo pode acontecer, muita coisa pode acontecer antes. Então, Pedrão, um abraço, né, Paulo? Um Ele tá abraço, curtindo querido. lá o cinema. Muito legal te ver. Muito bom. Parabéns. Valeu, Pedrão. Obrigado, viu? Deixa eu voltar aqui agora para o meu posicionamento. O Pedrão sabe muito, né? Nota 1000. Nota 1000. Bom, é isso aí. Esse foi a prévia. Eu acredito que esse confronto vai acontecer ainda na fase final. Não sabemos de qual forma, né? Mas tem tudo para acontecer. Eu acho que sim. O Taubaté, como está próximo da zona de classificação, ele vai conseguir sim essa classificação. Eu acredito que sim. Ontem foi um jogo muito disputado, foi no detalhe. E eu acho que isso até motiva a equipe que lotou o estádio a ir para o próximo jogo lá na Javari, contra o Juventus, nosso glorioso Juventus da rua Javari, para conseguir a vitória. E Lucas, jogou contra o líder. Então, o empate, jogando bem, é um estímulo para a próxima partida e para a sequência do campeonato. Exato. Isso tem que lembrar. Exatamente. É isso aí. A gente continua de olho. Clássico do Vale, o maior clássico do mundo e que vai acontecer de novo na próxima fase. Mas agora, infelizmente, um assunto terrível que em pleno 2024 a gente ainda vê cenas deploráveis dessas. Depois de empatar com o Sport pela Copa do Nordeste, o ônibus do Fortaleza foi alvo de um ataque na saída da Arena Pernambuco, na madrugada
dessa quinta-feira. 6 jogadores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital. Um vídeo com torcedores usando uniformes do esporte está circulando nas redes. Vocês estão acompanhando aí, é um áudio, tem áudio inclusive esse vídeo que a gente não colocou, mas eles estão falando assim, agora é a hora, essa é a hora. 6 jogadores no hospital e eu fico imaginando apenas o tipo de punição que o esporte vai sofrer por conta dessa minoria, porque isso não são os torcedores de verdade do esporte, Paulo. E aí, os jogadores do Fortaleza quase foram assassinados. Foram pedradas, as cenas são horríveis do ônibus, horríveis. Então, em 2024, a gente vê cenas como essa, eu fico realmente curioso para saber a punição, que, infelizmente, todos vão ter que pagar por conta da minoria. Eu fico triste, à vontade de chorar. Por que o povo brasileiro, que é um povo maravilhoso, um povo carinhoso, está entrando nessa situação de que rivalidade merece ser punida com pedrada, com tiro, com assassinato? Pelo amor de Deus, o que é isso? A gente está vendo muita maldade no coração das pessoas. Então tem que haver punição? Claro que tem. Sim. Mas tem que haver uma conscientização da população. A imprensa tem que pegar nisso forte. As famílias precisam passar as mensagens positivas do carinho, da caridade, do amor ao ser humano. Que é isso, gente? Sim, eu concordo com você, Paulo, plenamente. É o seguinte, a gente já viu, vai punir, vai fazer jogo sem torcida e adianta alguma coisa? Adiar a torcida, não adianta, porque acontece isso, vai lá e no final faz. O esporte, infelizmente, deveria ser banido da competição, ficar 2 anos fora, porque quase mataram os atletas. Imagina E é recorrente, não só os atletas, muitas vezes acontece, muitas vidas são perdidas por conta de briga de estádio. Mas enfim, infelizmente, a gente repetindo mais uma vez, cenas como essas, tenebrosas. Triste, eu vou para um rápido intervalo agora, mas você pode continuar participando, viu? Do nosso WhatsApp, através do 12997524005. Hoje temos a presença ilustre de Paulo Campos, que fez aniversário esse ano, 33 aninhos celebrando, né, Paulo? Numa perna só. Eu vou para um rápido intervalo, na volta tem Copa do Brasil, o Corinthians estreia hoje, hein? Não sai daí. Quero garantir a esse tribunal que minha vida criminal se acabou. Eu mudei. Tu é Carlito Brigante, o maioral dos maiorais, né não? O pagamento final, no Sábado Cine. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais, oferecimento Bluefit, a sua academia. Conheça o GWM Raval H6, versões a partir de 224 mil com teto solar. O SUV híbrido mais premiado de 2023 na GWM original tem taxa zero com 60% de entrada, mais saldo em 24 vezes. Comece o ano com o SUV mais vendido do Brasil na GWM original em São José dos Campos. Hello tomorrow! Acesse originalgwm.com.br e viva o amanhã hoje. São com Bufalate. Venha para a Páscoa no Spani Atacadista. É hora de você pagar muito barato. Aproveite nossas ofertas para a sua casa e o seu comércio. E o melhor, tudo a preço de atacado. Venha economizar de verdade e saia de carrinho cheio. Vem para o Spani. Inseticida SBP Multi, só R$ 11,99 com 150 ml grátis. Café Melita, apenas R$ 13,90, meio quilo. Óleo de soja lisa, só R$ 4,98. Cerveja Itaipava, apenas R$ 1,99. Páscoa no Spani Atacadista. Preço baixo, lucro certo. Beba com moderação. Já começou o feirão digital Volks Vale Mais com ofertas imperdíveis para você garantir o seu Volkswagen 0 km. Nivus Comfortline bônus de até R$11 mil e taxa zero. T-Cross Comfortline bônus de até R$18 mil com o seu usado na troca e taxa zero. Polo Track com bônus de até R$5 mil mais entrada e até 60 meses para pagar. Não perca o feirão digital Volks Vale Mais. Em São José, Taubaté e Caraguá. Vá até uma concessionária ou acesse originalvw.com.br. Você pode trocar o seu carnê do Baú da Felicidade por 2 perfumes que você escolhe. E ainda recebe grátis um relógio que fala a hora. São 15 horas e 30 minutos. E que acorda você com música.
Você está assistindo ao SBT Esporte Mais, oferecimento Bluefit, a sua academia. Nas noites de segunda a sexta, programa do Ratinho. Estamos de volta com o SBT Esporte Mais. Ô Paulo, eu falei que você fez aniversário esse ano, é que o pessoal não sabe que você faz aniversário de 2 em 2 anos, né? Que ninguém sabia desse segredo. Peraí. Eu sou um jovem que completei há 2 dias 67,2. Aí pergunto, por que ponto 2? Porque 2 dias após o aniversário. É verdade. Então, o Paulo fez aniversário essa semana. Esse ano também, né? Claro. Não deixa de ser. Claro. 2020. Você é um jovem adulto. Jovem adulto, experiente, craque da bola. Paulo, aproveitando você aqui, vamos ver como foi a rodada da Champions, que teve a vitória do Porto. Solta aí. Portugal, Porto e Arsenal, com 9 brasileiros em campo. O Porto dominou o time inglês e teve as principais chances de abrir o placar, quase sempre com o maranhense Galeno. Mas a bola decidiu entrar só nos acréscimos. Galeno caprichou na batida e encobriu o goleiro. Agora, para o duelo da volta em Londres, os portugueses jogam pelo empate. A Champions League retorna daqui 2 semanas e com os jogos da volta pelas oitavas de final. Serão só decisões. Na Espanha, o Paris Saint-Germain visita o Real Sociedad e leva na bagagem uma boa vantagem depois de vencer o primeiro duelo aqui em Paris por 2-0. Partida que você vai poder acompanhar aqui no SBT. No SBT sempre trazendo Liga dos Campeões. Paulo Campos, que sabe tudo de futebol internacional, que tem uma experiência absurda. Olha, a música da Liga dos Campeões. Sabe quando o atleta entra lá no campo? Emocionante. Deve ser arrepiante. Lucas, é emocionante. Sabe uma outra música que me toca também? Qual? A Champions. We are the champions. Como é que é? Como é que é? Essa também, emocionante também. Paulo Lembra? Campos Mercury. Soltou a voz aqui, É isso aí. Essas músicas contagiam o mundo do futebol e fazem o público adorar, apaixonar, vibrar, torcer, gostar, sorrir. Olha lá, se o nosso Pelé do áudio Olha aí. já colocou o We Are The Champions pro Paulo Campos, que sabe tudo de futebol Olha internacional. Olha lá. Quem que vai ser o Champions do Campeonato Paulista esse ano? Só Deus sabe. Puxa bem, né? Puxa bem, é o seguinte, eu tenho mais informações, o João Venturi falou com a gente da Liga dos Campeões agora, e um assunto agora não tão legal, mas o João Venturi traz informações sobre a sentença do Daniel Alves. O jogador brasileiro Daniel Alves foi condenado nesta quinta-feira pela Justiça Espanhola a 4 anos e 6 meses de prisão. Após o cumprimento desta pena, ele deve ter a liberdade vigiada por 5 anos, ou seja, sempre que desejar sair do país, deve comunicar à Justiça. Daniel Alves também não poderá se aproximar da vítima por um período de 9 anos, nem de seu local de trabalho, nem de sua residência, além do pagamento de uma indenização de 150 mil euros. A advogada de Daniel Alves, ao deixar o tribunal, disse que vai recorrer do caso, pois acredita que seu cliente é inocente. Já a acusação falou que vai esperar para ler a sentença para então se posicionar. A juíza responsável pelo caso, Isabel Delgado, em seu relatório final, disse que houve sexo sem consentimento. Daniel Alves está preso desde janeiro do ano passado, acusado de crime de agressão sexual. Ele é acusado por uma jovem que na época tinha 23 anos. Ela disse ter sido estuprada pelo jogador em um banheiro de uma casa noturna em dezembro de 2022. De Barcelona, João Venturi. Muito obrigado, João Venturi, pelas informações. Bom, gente, hoje a gente tem a estreia aqui no programa do Lance Vinac, que é aquele lance incrível. E hoje o escolhido para inaugurar, né, esse lance foi o golaço que o Eduardo fez pelo Botafogo de bicicleta. Solta aí. Olha aí. Que golaço para o Porquinho ficar feliz da vida. E claro, vendo um golaço desse de bicicleta absurdo, o Porquinho deu risada, pulou de alegria. Olha aí, que golaço na gaveta! Esse foi o Lance Vinac da semana dessa quinta-feira. Verdadeira bicicleta. Paulo, que golaço, hein? Verdadeira bicicleta, como a gente via
inúmeras vezes no futebol brasileiro. Parabéns, Eduardo. E é um grande jogador, hein? Um grande jogador. Grande Inclusive jogador. o Botafogo que perdeu o treinador agora. Tá sabendo, né? sabendo. Mas o negócio tá feio desde o ano passado. Olha aí, que golaço. Nossa, Coisa mais linda. Fazendo festa demais. Que legal, que legal. Esse foi o Lance Vinac. Na quinta-feira que vem tem mais um Lance Vinac, que vai ser aquele lance incrível da semana que a gente vai trazer para vocês. Bom, e agora, Lucão, pode soltar o hino do Corinthians aí, porque hoje tem Copa do Brasil. Corinthians viaja para reencontrar o Cianorte às 10 da noite lá em Maringá. Esse mesmo, hein, que em 2005 venceu o Timão por 3-0, não sei quem se lembra disso, mas depois o placar foi revertido lá no Pacaembu, época que o Tevez ainda jogava no Corinthians. Acho que o Paulo Campos lembra desse jogo, foi bem marcante. Foi bem marcante. Acho que esse segundo jogo o Corinthians fez 5-1, alguma coisa assim, né? Não, você lembrava que tinha tomado um resultado que também ninguém esperava. Não, 3-0, mesmo que tenha sido na casa do adversário, mas quando foi lá, veio aqui para nossa casa, o Corinthians fez chover. Fez o que tinha que ser feito. Fez chover, fez gol de todos os jeitos. Nossa. E lembrando, quem está assistindo, que como o Corinthians entrou na primeira fase, na Copa do Brasil, como é que funciona? Os visitantes têm a vantagem do empate, ou seja, o Cianorte tem que vencer o Corinthians para se classificar. Paulo Campos, não vai ser uma missão fácil, principalmente porque o Corinthians está jogando e o Antônio Oliveira não perdeu desde que chegou no Timão. Exatamente. E olha, no jogo passado pelo Campeonato Paulista contra o Palmeiras, eu assisti o jogo. Foi uma coisa inacreditável. Uma coisa inacreditável. O Palmeiras poderia ter liquidado, mas sentou na vitória, achando que já estava decidido. Existe uma coisa no Corinthians que é coração, é torcida, é paixão. Receba! Mesmo com 2 jogadores a Aquele menos, jogo foi absurdo. foi buscar um empate. E isso vai servir de motivação para esse jogo pela Copa. Exato, exato. Pode ter certeza. Você sabe que a Copa do Brasil já teve zebra ontem, né? Já O teve Cruzeiro zebra foi ontem. eliminado Sabia, pelo não? Souza. Cruzeiro, hein? Ó. E aí o Souza, inclusive o pessoal já tá pedindo Pix pra CBF, já que eles passaram de fase. E, será que hoje vai acontecer uma zebra dessa? Meu Deus do céu. A gente tá recebendo mensagens já dos telespectadores. Hoje, infelizmente, não tivemos muito tempo para ler a participação, as mensagens de vocês, mas continue mandando. Eu tô lendo aqui. Se não der tempo de responder aqui, vocês sabem, eu vou lá no meu Instagram, @LucasTavaresOficial, e respondo. Boa tarde, Lucas. Parabéns pelo programa. Se o Taubaté pressionasse um pouco mais, poderia ter saído com a vitória. Tem mensagem do José Benedito, tem mensagem aqui do Marcão, da Zona Leste. Paulo, tem muita mensagem, isso é muito legal. Mas a gente está com pouco tempo, infelizmente eu não vou conseguir ler tudo. Eu queria passar aqui a tarde lendo as mensagens. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso, a verdade é essa. E, inclusive, a gente tinha até uma sonora do Pedro Henrique, mas eu acho que nem vai dar tempo de eu passar, porque sabe que é uma novidade da Copa do Brasil? Dá tempo? É o seguinte, Paulo, que a Copa do Brasil tem uma bola diferente, exige uma adaptação diferente. Vamos ver o que o Pedro Henrique, então, atacante do Corinthians, falou sobre essa adaptação com a nova pelota. Perfeito. Hoje em dia, dependendo da competição, a mudança, a gente tenta se adaptar um pouco o mais rápido possível. O que a gente nota é que a bola cada vez está mais rápida, está leve, né? A tecnologia veio para ajudar. A gente sabe que o quanto antes que a gente se adapta, mais a gente vai ter um bom resultado dentro do campo. Principalmente, acho que para os atacantes e para os goleiros, né? Tem que ser rápida essa adaptação. A gente está aí preparado. Mas a grande diferença, por exemplo, na batida, você tem que colocar mais força, menos força, você tem que pegar de um jeito diferente na bola? Acho que muito pelo kick da bola, né? Que é o grande segredo, que a gente encontra também os gramados diferentes de um estádio para o outro. Então, ontem no treinamento a gente já também teve que se adaptar rápido. A gente sabe que é uma bola também que vai ser do Campeonato Brasileiro depois. Então, enfim, eu espero poder fazer bastante gols com essa bola e que os nossos goleiros também se adaptem rápido para fazer bons resultados com ela também. Você sabe que ele falou em goleiro, então vamos para a provável escalação do Corinthians hoje, porque o Cássio se lesionou no Clássico, então possivelmente ele viajou, mas começa com Carlos Miguel, com Fagner, com Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, ou Caetano, acredito que ele saiu com o Hugo, o Ranieri que está jogando muita bola, Maicon que voltou, hoje está disponível para o treinador, o Rodrigo Garro que está jogando um bolão, Romero, Wesley, Pedro Henrique ou talvez o menino da base Arthur Souza. Paulo, o Garro que fez aquele golaço que você comentou, que salvou o time do Impressionante, porque foi uma cobrança daquelas que nós estamos acostumados a ver, né? Aquelas cobranças maravilhosas, um canhoto batendo na gaveta, no ângulo, mas infelizmente o Everton, ele
A Deu mão, ajudada. ele foi retirada no finalzinho. Ele da deu uma jogada. ajudadinha, né? Paulo, Ele então deu quem uma. vence hoje? Com 30 segundos faltando, Corinthians ou Cianorte? Ah, peraí. É Corinthians. Corinthians, né? ganha hoje. Eu também acredito na vitória Com do todo Corinthians. respeito ao Cianorte. Claro, com todo respeito ao Cianorte. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Paulo Campos. Amanhã Obrigado a gente a está de você. volta com o SBT Esporte Mais. Afinal, vocês sabem que aqui neste programa você tem mais esporte. Tchau!